Desde de ansejar
Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Avançai, fiéis soldados, segue o pavilhão, pelo na frente alvorado, por Jesus nosso capitão. Boa noite, pastora Unielza, seja bem-vinda. Batido, vamos logo sem temor, em socorro dos feridos, pelo sangue do Cordeiro, nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Avançar, fiéis soldado, sempre forte a lutar. Pai do Senhor, Noêmia, E avante a libertar. Manda Cristo avançar, a vanguarda dos gemidos, galardão hão de alcançar os que forem destemidos. Pelo sangue do Cordeiro, nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Glória, aleluia, glória a Deus. Avançai, fiéis soldados. Avançai, fiéis soldados, contra as ordens infernais. homens de guerra bravos, homens de Gideão sejais, deste mundo a ilusão, o terror da própria morte, não se os turba o coração, torna a Deus o fraco forte. Do Cordeiro nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor ele coroar.
pavilhão, ele na frente alvorado, por Jesus nosso capitão. Escutemos o clamor dos que foram abatidos, vamos logo, sem temor, em socorro dos feridos, pelo sangue do Cordeiro nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Avançai, fiéis soldados, sempre fortes a lutar, e os povos escravizados, e que avante a libertar. manda Cristo avançar, a vanguarda dos gemidos, galardão de alcançar os que forem destemidos pelo sangue do Cordeiro. Nós vamos sim triunfar. O Senhor ao vencedor vai coroar. Hei de vencer com Jesus o verdadeiro. Hei de vencer pelo seu poder. Glória a Deus. A paz do Senhor. Vocês são bem-vindas ao culto no lar. Glória a Jesus. Ao culto no lar. Nós hoje vamos falar de Neemias, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Muros derrubados, portas de cidades queimadas, casas em ruínas, pessoas em perigos. Este é o relato que Neemias recebe sobre a situação em Jerusalém. No início do livro de Neemias, o templo foi reconstruído, mas praticamente nada mais. Neemias, um homem de poder, autoridade, nas cortes do rei da Pérsia, decide agir. Ele procura o rei com uma proposta. Quando o rei aprova, Neemias parte rumo a Jerusalém com uma estratégia para reconstruir os muros da grande cidade que estava ferida. Ele é tão bem sucedido com as suas estratégias que o muro é reparado em apenas 2 meses. A atitude mais digna de nota de Neemias, a atitude mais digna nota de Neemias é a sua atitude. A primeira atitude, a oração.
eu sempre falo da oração. Tudo que eu falo das coisas de Deus, eu boto a oração. Eu coloco a oração. Porque a oração, ela está em primeiro lugar para nossas vidas. A oração. E a atitude dele foi essa, a oração. Orar, vamos orar. Oração, a oração e a ação. Elas são constantemente precedidas pela oração e pela busca da orientação de Deus. Ele ora quando fica sabendo da situação em Jerusalém. É Jeremias capítulo 1 e o versículo 4 de Neemias. Ele ora antes de se dirigir ao rei Artaxerxes com a sua proposta para reconstruir a reconstrução de Jerusalém. Você vê, ele primeiro orou. A gente ora, eu sempre falo, a oração, ela é a nossa chave da nossa vitória. Ela é a chave para abrir a porta daquilo que nós estamos pedindo para o Senhor. A oração. E a oração, a atitude de oração. Neemias, ele teve a atitude da oração. E depois a ação. A ação. Ele ora sempre que se depara com oposição para a construção. Ele ora. Sempre que nós, eu e você, se depara com o opositor, o que é que nós devemos fazer? Ora primeiro. Orar. Entregar a Deus o nosso opositor. O opositor. Então, ele ora sempre que se depara com oposição. Alguém que vem de contra a você. Alguém que se levanta contra você. Alguém que se levanta para botar defeito naquilo que você está fazendo. Ele vem com a crítica, com deboche, com uma palavra para ferir, para te ferir, para entristecer, para deixar você desanimada, para você não prosseguir mais, para você não continuar mais. Então, esses são os opositores. Mas a Bíblia diz que Neemias, quando ele percebia, ele se deparava com a oposição para a reconstrução, ele orava. Ele dá crédito, ele dá a Deus o crédito pelo muro reconstruído. A devoção de Neemias a Deus forma a base para tudo que ele faz. Além disso, também faz de Neemias o líder ideal de Deus para o povo em um período difícil. Então, tudo que nós formos fazer, nós precisamos primeiro orar. Orar. Qualquer coisa, orar. Nem que você faça uma oração rápida, mas ore.
ora primeiro. Primeiro ore. Nem que você ore em pé, aonde você estiver, mas primeiro ore. Sempre orando, sempre entregando a Deus os problemas, a situação, apresentando a Deus a situação. Porque tem situações que é tão difícil de se solucionar que só mesmo você e eu contar com a providência de Deus, contar com a ação de Deus, porque Ele é poderoso para resolver a sua situação. Mas você só vai conseguir isso por intermédio da oração. Primeiro, a oração. Nunca tome uma atitude sem primeiro orar. Ainda que você ore e faça e segue em frente aquilo que você vai fazer, ainda que não dê certo, não tenha resultado, mas a sua parte você fez. A sua parte você está fazendo. É como diz a própria palavra quando diz que buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas, elas se acrescentam, serão acrescentadas. Então, Neemias, aquele homem viu que havia algo a ser feito. Neemias, ele se levantou, teve uma visão, esboçou um plano e mobilizou outros para que se ajuntasse a ele em sua causa. Mas não esquece que primeiro ele orou. Seu nome é Neemias e, em poucas palavras, esta é a sua história. É um estudo clássico sobre liderança. Sobre liderança. Um dos pontos distintivos em Neemias é o fato de ele não relatar a ocorrência de milagres manifesto. Em seu livro, não há registro de cura ou ressurreição de mortos. Simplesmente Deus responde às orações. Ao providenciar um líder que tivesse a sua aprovação dotada de força, sabedoria. O trabalho de Deus será percebido no cotidiano, na aplicação de pessoas comprometidas sobre a liderança de um homem abençoado. Eu sempre falo aqui de comprometimento. Pessoas que têm comprometimento com Deus. Quem tem comprometimento com Deus, Deus tem com você também. Tenha certeza disso. Se você tem um comprometimento com Deus, Deus tem com você também. E Deus tinha um comprometimento com Neemias, porque Neemias, quando ele recebeu a carta avisando que Jerusalém estava em ruínas,
ele orou, foi lá, falou com o rei Artaxerxes, pedindo autorização para ir a Jerusalém, para reconstruir aquele muro. E ele fez. Então aqui no livro de Neemias, você não vê falar de cura, nem de ressurreição de mortos. Simplesmente você vai ver a história dele, ele reconstruindo os muros que foram destruídos, devastados. Então, o comprometimento sob a liderança de um homem abençoado, que tem capacidade de liderar. Em outras palavras, pessoas comuns recebendo a bênção de Deus e ao seguir, né, um líder que recebeu a bênção de Deus. Se alguém desejar um estudo sobre os princípios fundamentais de liderança entre este livro de Neemias, é um ótimo lugar para começar. Porque você lê a história de Neemias do princípio, sobre liderança, sobre posição, sobre ação, sobre atitude. Contemporâneo de Esdras, Neemias tinha sua ocupação. Qual era a ocupação de Neemias? Ele era um copeiro. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele aprendeu por si próprio a lei da navegação, a lei da empatia, a lei da oportunidade, a lei do comprometimento, a lei da prioridade, a lei da prontidão, a lei da vitória. Você verá todas essas coisas em prática, neste poucos capítulos de Neemias. Você observe bem que ele, Neemias, aleluias, ele aprendeu por si próprio a lei da navegação, né? Que ele aprendeu a lei da navegação. Aí depois ele aprendeu a lei da empatia. Aí depois veio a lei da oportunidade. Aí veio a lei do comprometimento. E a lei da prioridade. E da prontidão. Depois a lei da vitória. Aí você vê quantas leis ele aprendeu. Quantas leis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 leis que ele aprendeu por conta própria. Boa noite, Raquel Nascimento. Então, Neemias, ele ouviu dizer que os muros de Jerusalém estavam em ruína. Estava em ruína. Uma desgraça para os judeus. As nações vizinhas os ridicularizavam. Essas notícias terríveis, horríveis, incomodaram muito Neemias.
E ele percebeu que algo deveria ser feito. Atitude. Quando você vê uma coisa errada, você toma uma atitude. Embora muitos não entendam a sua atitude, embora muitos critiquem a sua atitude, embora muitos venham escarnecer e zombar da sua atitude, mas tem atitudes, tem coisas que é necessário você tomar uma atitude. Quando Neemias soube que os muros de Jerusalém estavam em ruína, o que é que ele fez? A primeira atitude que ele teve foi orar. Ele correu e orou. Aí depois que ele orou, ele tomou a atitude, a ação. Ele foi falar com o rei Artaxerxes. Foi pedir. Então aqui, essa notícia é horrível, incomodou muito a Neemias. E ele percebeu que algo deveria ser feito. Definitivamente, ele decidiu tomar conta de um projeto de reconstrução das muralhas de Jerusalém, que por anos ficaram ao chão, posto em prática o seu projeto. Aquelas muralhas estariam novamente reerguida em 52 dias, que foram 3 meses que ele ergueu aqueles muros. Aleluias. Neemias posicionou-se operários em locais estratégicos. Todos trabalharam com sucesso até que concluíssem sua tarefa. Neemias foi coordenador que os instruiu a trabalhar como um time. Ele formou uma equipe de pessoas, Neemias, para poder levantar aqueles muros que estavam em ruínas. Então, diz o texto, Israel nunca teve carência de mão de obra. O que a nação sempre necessitou foi de um líder que apontasse o caminho para pôr o povo em ação. É isso que o líder... Boa noite, Alda Soares. É isso que o líder, ele tem que fazer. O líder. Se ele lidera algo dentro da casa de Deus, ele tem que movimentar o povo. Ele tem que movimentar o povo. Ele não pode ficar estacionado. Porque se ele estacionar, o povo estaciona também. Então, um líder, ele tem que ser um líder dinâmico. Neemias, ele posicionou operários em locais estratégicos. Todos trabalharam com sucesso até que concluísse sua tarefa. Neemias foi como um treinador que o instruiu a trabalhar como um time.
O que é que o treinador faz? Ele instrui o time. Ele ensina, ele corrige, que é para que aquele time, quando ele entrar em campo, ele ser um vencedor e não um derrotado. E observe bem que dentro de um estádio de futebol, existe ali 2 times. Um ganha, outro perde. Ou empata. Geralmente ganha. E quem está ali correndo, chutando aquela bola, ele está ali correndo na intenção de ser um vencedor. De ganhar. E para você ganhar, você tem que aprender, treinar primeiro, para poder jogar, no caso. Mas ali é um treinador que vai lhe instruir, lhe ensinar o que você vai fazer. E foi o que aconteceu com Neemias. Neemias, ele instruiu aquele povo a trabalhar. Israel nunca teve carência de mão de obra. O que a nação sempre necessitou foi de um líder que apontasse o caminho para pôr o povo em ação. Quem é líder de dentro de igrejas, ela tem que ter atitudes e ação. Ela tem que se mobilizar, buscar a direção de Deus, para que aquela responsabilidade que foi colocada sobre seus ombros, ela venha dar frutos, venha crescer, venha desenvolver. Você tem que ser um líder dinâmico. E aqui, aleluia, quando o que a nação sempre necessitou foi de um líder que apontasse o caminho para pôr o povo em ação. Zorobabel havia guiado o povo na reconstrução do templo. Esdra liderou o restabelecimento do culto e das cerimônias. Esdra. Agora havia a necessidade de um líder que conduzisse o povo na restauração dos muros de Jerusalém. Sobre a liderança de Neemias, os judeus receberam a permissão. Boa noite, diaconisa Flávia. A permissão para o trabalho de reconstruir, juntar os recursos necessários, identificar a pessoa e seus talentos, atribuir posições, superar as críticas e trabalhar até que os muros da cidade estivessem firmes e altos novamente. Tudo isso aconteceu em tempo recorde. Então, Neemias, Pai do Senhor, pastora Selma Melo, seja bem-vinda, minha amada. Então, Neemias, ele foi um líder de atitudes e ação. Neemias. E quando o texto diz aqui que ele posicionou operários,
em locais estratégicos. Todos trabalharam com sucesso até que concluísse sua tarefa. Neemias foi como um treinador que o instruiu a trabalhar. Esse texto de Neemias, ele traz para nós. Boa noite, Cláudio César. Ele traz para nós a responsabilidade da liderança. A liderança, o líder, ele tem que ser um líder dinâmico. Ele tem que ser um líder de atitude. Ele tem que ser um líder de ação. Ele tem que ser um líder de propósitos. Ele não pode ser um líder estacionado, parado, que não faz nada, não tem ação de nada. Então, Neemias, ele deixa esse exemplo para nós. Você vê que eu li aqui o texto, quando diz que contemporâneo de Esdras, Neemias tinha a sua ocupação como copeiro. Ele era um copeiro, né? Ele aprendeu por si próprio, a lei da navegação, a lei da empatia, a lei da oportunidade, a lei do comprometimento, a lei da prioridade, a lei da prontidão e a lei da vitória. Essas foram as leis que Neemias ele aprendeu por si próprio. Mas o texto, quando eu li logo de início, que quando ele recebeu aquela carta, o povo escreveu falando para ele que Jerusalém estava em ruínas, tinha caído. O que o texto falou? A primeira atitude que ele teve foi qual? Ele foi orar. Primeiro ele foi orar a Deus. E o texto diz aqui também que nesse registro de Neemias, nessa passagem de Neemias, a gente não vê nenhum registro de cura ou ressurreição de mortos. Simplesmente Deus respondeu às orações ao providenciar um líder que tivesse a sua aprovação, dotada de força, sabedoria. O trabalho de Deus será percebido no cotidiano, na aplicação de pessoas comprometidas sobre a liderança de um homem abençoado. E Neemias era um homem abençoado. Por isso que o texto diz que ele posicionou operários em locais estratégicos. Então, sobre a liderança de Neemias, ele era um líder. Ele se tornou um líder comprometido com a obra de Deus. Os judeus receberam a permissão para o trabalho de reconstruir, juntar os recursos necessários, identificar as pessoas, seus talentos. Olha a tarefa de Neemias como líder.
Aqui Deus está mostrando, falando, que dentro de uma igreja, que é o templo do Senhor, aonde tem muitas pessoas, ali tem pessoas, cada um com seu temperamento diferente, cada um pensa diferente do outro, um tem uma reação diferente do outro. E o líder como Jeremias, ele foi identificar as pessoas e seus talentos, atribuir posições, superar as críticas e trabalhar até que os muros da cidade estivessem firmes, em altos novamente. Tudo isso aconteceu em tempo recorde. Quer dizer, Neemias, ele observou ali quem sabia mexer na massa, quem sabia colocar os tijolos, quem sabia bater o prego, quem sabia cortar uma madeira. Cada coisa ele foi observando o talento daquelas pessoas. E por isso que ele diz que cada operário local, eles foram colocados em estratégia. Olha, você vai fazer isso, você sabe fazer isso, você vai ficar aqui, você vai trabalhar aqui neste lugar. Olha, você sabe reger um conjunto, você vai reger o conjunto. Você sabe, você gosta, e eu já vi que você gosta de orar. Então você vai ser dirigente de um circo de oração, porque você gosta de orar. Porque para ser dirigente de um circo de oração e não gosta de dobrar os joelhos para orar, eu sempre debato isso aqui. Circo de oração já tem um nome, circo de oração. É um circo. Como disse aquela mulher, aquela irmã que fundou o circo de oração, Albertina, né? Albertina. Ela disse que elas iam circular o céu. Por isso que veio o título de circo de oração. Então, circo de oração, circo de oração. Quem é chamada para dirigir um circo de oração, ela tem que ter chamada, tem que ter comprometimento, ela tem que ter desejo de buscar a Deus, aleluia, e dobrar os seus joelhos e tirar ali 1 hora, 2 horas de joelho em pró daquele trabalho, daquela obra. Ora, circo de oração. Você que é dirigente de circo de oração e não dobra os seus joelhos para orar, para tirar um período de oração, você pode ter certeza que o trabalho que está na tua mão, ele não vai ser, ele vai minguar. Eu sempre vou lá no trabalho da pastora Antonieta Rosa, ali na Assembleia de Deus, da ADVEC, na Montevidéu. Eu sempre vou ali. O trabalho da Antonieta Rosa. Por sinal, quem dirige lá o trabalho é a nossa amada irmã Mara. Ela que dirige. Então eu vou ali e eu observo ali. Aquelas mulheres, elas tiram mais de 1 hora ali de joelhos. Elas oram. E a igreja é super lotada. Hoje mesmo eu fui, a igreja estava lotada, estava cheia. Sabe por quê? Quando eu vejo um quadro desse, eu lembro lá de Atos. De Atos. Quando a Bíblia diz que aquele povo, aqueles discípulos, eles perseveravam em oração
E o Espírito Santo de Deus é que se encarregava de conduzir o povo para ser salvo. Então, a igreja que não bota joelho no chão, ela não cresce. Ela não cresce, ela fica minguada. Igreja que não ora, que não busca a Deus. O segredo do crescimento da igreja é oração. Eu já falei aqui, porque eu sempre estou falando em oração. Eu gosto de oração, eu gosto de orar. Eu já falei que eu não nasci no berço evangélico, mas eu fui criada dentro do circo de oração quando eu me converti. Eu tenho 37 anos de evangelho, para a glória de Deus. Mas foi no circo de oração que eu aprendi. Aprendi muitas coisas e até hoje eu gosto da oração. Eu gosto de oração. E eu lembro bem, quando eu ia para os cultos públicos da igreja. A igreja, os cultos antigamente eles começavam, até hoje tem igrejas que ainda começam. Os cultos 7h30 da noite. Então a igreja, o pastor, botava o povo para orar. Era de 6h30 da noite até 7h30. Quem ia chegando, ia dobrando os seus joelhos e ia orando. Você não via ninguém sentado no banco. Eram todos de joelhos. Quando dava 7h30, o pastor tocava uma campa, que antigamente a igreja tinha campa, para o povo levantar do joelho, saber que a oração terminou. E ali o culto começava com os 3 hinos da harpa, e ali lia-se a palavra. Era um culto abençoadíssimo. Por quê? Porque o povo primeiro já tinha orado. Orado. Hoje em dia ninguém quer orar, o povo não quer orar, não quer se esforçar, não quer marcar o joelho, bota o joelho no chão, 5 minutos já levantou, acha que já orou. Eu nunca vi circo de oração assim. Eu nunca vi. Eu peguei uma vez uma igreja para tomar conta de uma igreja, aqui atrás da palanca, aqui no Largo do Bicão. Eu fui tomar conta de uma igreja uma vez, e o circo de oração daquela igreja, naquela época, era bastante fraquinho, muito fraquinho. E ali, pela misericórdia de Deus, aquela pastora, na época, ela colocou aquela igreja para eu tomar conta. Ela estava com problema de saúde, então ela mandou eu tomar conta da igreja. E ali eu comecei a batalhar com aquela igreja. E o circo de oração, ele começou com 2 pessoas, e começou com 3, e foi 4, e lá vai. Quando eu percebi, aquele circo de oração estava lotado, enchia. Por quê? Porque primeiro a gente buscava no joelho. No joelho. Ela mesmo doente, ela ia orar comigo. 7h da manhã eu estava lá na igreja. Eu tinha a chave, eu abria, entrava, trancava a porta da igreja, me ajoelhava, daqui a pouco ela chegava também, e ali nós duas tirava 2, 3 horas no joelho. Era joelho. E o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, foi só conduzindo o povo, conduzindo, e aquela obra ela levantou para a glória de Deus, não para a glória do homem.
E Neemias, foi o que Neemias fez. A primeira atitude de Neemias, ele foi primeiro orar, aí depois ele foi tomar a ação. É isso que o Senhor, ele está nos ensinando nesta noite. Pela vida de Neemias. Um exemplo que Deus deixou para nós seguir. Deus atuou nos bastidores para evidenciar o sucesso de Neemias. Ele influenciou quem iria influenciar. Quando Neemias começou a chorar e a orar por causa da desgraça, das ruínas de Jerusalém, Deus lhe concedeu a visão da reconstrução do muro. Tá vendo como é bom você orar? Porque quando você ora, você tem a direção de Deus. Você tem a atitude que Deus vai te dar, vai te colocar para você fazer. E o texto diz que ele orou por causa das desgraças, da ruína de Jerusalém. E Deus lhe concedeu a visão da reconstrução do muro. Abriu a mente dele. Veio a visão, a abertura da sua mente, que era para que ele reconstruísse os muros. Em seguida, Deus providenciou que ele alcançasse junto ao rei, o rei Artaxerxes, a permissão para abandonar as suas funções e ir até Jerusalém para inspecionar a cidade, que ele era o quê? Copeiro do rei. Mas quando ele primeiro ele orou, conversou com Deus, aí Deus deu a direção, ele se dirigiu ao rei, e o próprio rei permitiu que abandonasse suas funções e ia até Jerusalém para inspecionar a cidade. Deus ainda concedeu, por meio das riquezas do Império Persa, os recursos de que Neemias necessitaria para pôr o termo à reconstrução dos muros da cidade. A providência de Deus, por quê? Porque ele orou e tomou a atitude, a ação. A ação. A ação. Então, esse livro de Neemias, ele apresenta extremamente práticas sobre princípios de liderança. E Deus permanece claramente visível desde o começo. Antes de qualquer coisa, Neemias usava seu tempo para orar. Para orar. Olha aí o segredo da oração. Elias foi um homem que venceu as tempestades da sua vida, as afrontas, as perseguições, se escondeu dentro de uma caverna por causa da Jezabel, mas ele venceu por quê? Porque ele orava. A Bíblia diz que Elias, quando ele orava, ele colocava a sua cabeça entre os seus joelhos. Ele orava. Era o homem que eu mais orava. A Bíblia relata que ele era o homem que mais orou na Bíblia, Elias. Era um homem ousado, atrevido. E Neemias,
a Bíblia diz que ele usava o seu tempo para orar. Em cada etapa da caminhada, Neemias ia em busca da orientação divina. Gente, não faça nada sem buscar a direção de Deus. Quando você busca a direção de Deus, ele faz assim, ele abre as cortinas para você. Ele abre as cortinas para você. E você ligada com Deus, você vai só captando o que Ele está lhe mostrando. Quando você busca a direção de Deus, Ele vai clareando a sua mente, Ele vai revelando para você. E Neemias, você vê que ele orava. E em cada etapa da caminhada, Neemias ia em busca da orientação divina. Ele não fazia nada sem primeiro consultar a Deus. Você vê que você lê lá em Mateus, quando começou o ministério de Jesus, Mateus, Lucas, Marcos, fala sobre o ministério de Jesus. E quando Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito a subir ao monte. Ele subiu o monte para orar. Ele passou lá o quê? 40 dias e 40 noites lá, conversando com Deus, buscando de Deus as orientações, as instruções de Deus. E quando ele desceu daquele monte depois de 40 dias, ali se iniciou, a Bíblia diz que se iniciou o ministério de Jesus. E dali para frente, Jesus começou a pregar, a orar, a curar, a libertar os oprimidos. Ele pregava por parábola, que era para que o povo entendesse o que ele estava falando. E assim começou-se o ministério de Jesus. Mas também a Bíblia diz, quando ele se via, que ele sentia a necessidade de orar, a Bíblia diz que ele se afastava dos seus discípulos, ele subia ao monte. Sabe por quê? Porque nós não vivemos sem a oração. Nós que somos cristãos, assim como eu e você, tem necessidade de tomar água para matar a nossa sede, tem necessidade de sentar à mesa e comer a comida sólida, o feijão, o arroz. A nossa alma, ela necessita de se alimentar espiritualmente, buscar a Deus em oração, meditar na palavra. Você vê que as duas coisas, ela precisa uma da outra. Assim como a comida, o meu corpo físico, ele necessita da comida sólida, do pão, da água. A minha alma precisa da palavra de Deus e me alimentar, orar para me fortalecer. Porque quando Jesus fala lá em Lucas 18, orai sem cessar, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sabe por que nós temos tempo para tudo? Para andar, para bater papo, para sentar para ver televisão.
Nós temos tempo para tudo. Por que que nós não temos tempo para tirar um período de oração, para conversar com nosso Deus, para entregar os nossos problemas para Deus solucionar? E Neemias aqui, em cada etapa da caminhada, Neemias ia em busca da orientação divina. Foi dessa forma que ele reergueu os muros e também levou esperança aos judeus que moravam em Jerusalém. Ele viram as muralhas reerguidas, um símbolo de que Deus não os havia abandonado e de que o Senhor estava pronto para restaurar também a vida deles. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não abandona ninguém. Você pensa que você está abandonada por Deus, mas não está, não. O povo é que abandona Deus. O povo é que vira as costas para Deus. Eu hoje escutei uma frase que a irmã disse assim: Jesus quer que nós sejamos o seguidor dele. E é uma verdade. Assim como nós temos aqueles que nos seguem no Facebook, né? Tem aqueles que nos seguem. Eu e você temos por dever, obrigação de seguir a Jesus. Seguir a Jesus sem olhar para trás, porque Ele nunca vai olhar para nós. Ele nunca vai deixar de olhar para nós. Ele nunca vai nos abandonar. Ele está sempre do nosso lado. Então Deus, Ele coloca uma profunda preocupação pelo seu povo no coração de Neemias. Por isso que ele foi conversar com o rei. E o rei consentiu que ele abandonasse o seu cargo, para ir ao encontro daquele povo. Se você tem alguém na sua família que não quer saber de Jesus, se você não colocar o seu coração no coração daquele que não quer saber de Jesus, que é o amor, você nunca vai buscar por ele. Você vai sempre estar olhando para o que ele faz, para os defeitos dele. Ele está bebendo, ele está fumando. Aí você diz, não, ele não vai nunca ser um cristão. Engana-se você. Se você tiver uma vida dedicada a Deus de oração, ou cedo ou tarde, Jesus vai chegar e vai libertar. Sabe por quê? Porque você colocou uma profunda preocupação pela vida daquela pessoa que está do seu lado, o seu marido, o seu filho. Para um dia você dizer como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas para isso acontecer, você precisa ter uma preocupação profunda pela vida dessa pessoa. Porque quando Neemias, ele recebeu a notícia de que os muros de Jerusalém estavam em ruína, seus portões estavam queimados, os judeus sobreviventes estavam amargando miséria e vergonha.
ele fez que todo grande líder deve fazer. Ele jejuou e orou. Neemias. Algo poderoso aconteceu. Quando um líder ora para por um instante em favor do seu povo, diante de Deus, a intercessão deve ser sempre regra primária para um líder. O apóstolo Pedro declarou suas duas prioridades básicas para a liderança: a oração e o ministério da palavra. Está lá em Atos 6:4. Na oração de um líder, podemos perceber 4 coisas. A oração internaliza a responsabilidade, aprofundando nosso envolvimento com o problema. A oração nos leva a aquietar nosso coração e esperar, tornando-nos menos ativos a fim de escutemos Deus. A oração nos faz mergulhar na visão, permitindo-nos perceber o que Deus quer fazer. A oração principia a realização da visão, agindo como um elemento incentivador que nos leva a agir. É muito bom você ter um compromisso com a oração e com Deus.